Hoje a gente vai discutir o último elemento que a gente precisa para poder fazer aquela passagem que eu tinha mencionado na aula passada da relação fundamental para as equações de estado e voltar. Tá? Então hoje a gente vai discutir essa equação, a equação de Gibbs-Duhem, que permite um dos caminhos de fazer essa passagem de volta, né? Então, só para a gente contextualizar o que a gente viu até agora em relação aos parâmetros intensivos. Tá? Eu vou discutir aqui esses parâmetros na representação de energia. Boa parte dos resultados que a gente vai obter é simplesmente uma questão de inverter uma equação. Vou mencionar agora. Tá? Então, na representação de energia, toda a informação termodinâmica está contida nessa equação, que só envolve parâmetros extensivos, então energia em função da entropia, volume e número de mols. Ou, se eu isolar nessa equação o S, eu vou ter S em função de U, V e N, que é outra relação fundamental, mas equivalente. Descreve o mesmo sistema e, obviamente, contém a mesma informação que a energia. Quando a gente tem um processo e permite que alguma dessas variáveis aqui mude, elas vão acarretar numa variação da energia também. Então a gente pode calcular explicitamente essa variação. Então a diferencial total, ou seja, não importa de onde venha, qual seja a origem dessa variação, a gente vai juntar todas essas contribuições e isso vai nos dar a diferencial total, por isso o nome total. A energia pode então nessa representação variar porque S mudou, V mudou ou N mudou. Tá? Então quando a gente diferencia essa equação, vão aparecer coeficientes multiplicando cada uma dessas contribuições que vão nos dizer explicitamente o quanto essa contribuição é mais importante ou menos do que as outras. Tá? E esses coeficientes são justamente os parâmetros intensivos. Quando a gente diferencia a energia em relação à entropia, mantendo constantes os outros parâmetros, isso é a temperatura, e quando a gente varia em relação ao volume, isso nos dá menos P, em relação a N, nos dá o potencial químico. Então, os parâmetros intensivos, eles são as variações, as derivadas da energia em relação às suas variáveis independentes aqui na relação fundamental. Tá? Então, daqui a gente tem essa equação, que é a primeira lei da termodinâmica, que nos dá todas as contribuições para as variações de energia. Posso ter uma contribuição de calor, uma contribuição de trabalho mecânico e uma espécie de trabalho químico conectado às variações na energia trazidas ou tiradas pelas moléculas que estão entrando ou saindo do sistema. Tá? Então aqui estão esses três coeficientes que eu mencionei, que a gente também já discutiu, como são derivadas de uma função de S, V e N, T, P e μ também vão ser funções dessas mesmas variáveis. Então, eu tenho novas equações. Se a gente conhece essas três equações de estado, isso é equivalente a conhecer a relação fundamental. Por quê? Porque a gente discutiu na aula passada a equação de Euler, que basta substituir cada um desses parâmetros intensivos nessa equação, cada um deles multiplica o seu par, então a temperatura está conectada com a derivada em relação a S, então aqui aparece T vezes S. A pressão sai da derivada em relação a V, então aqui tem PV. E a mesma coisa para o potencial químico, então aqui tem μ vezes N. Tá? Então, se eu conheço essas três equações, é só substituir na equação de Euler, que eu reconstruo a representação, a relação fundamental na representação de entropia. Claro que
eu posso isolar o ds aqui, e aí eu vou ter exatamente a mesma coisa, só que na representação de entropia. Os parâmetros intensivos, as nossas equações de estado, vão ser um pouquinho diferentes, né? Porque vai aparecer 1 sobre t du, né? Isolando esse ds, passando tudo para o outro lado e depois dividindo por t. A gente já viu isso. Tá? Então, eu vou ter agora parâmetros intensivos que vão ser 1 sobre t, p sobre t, menos mi sobre t. Mas, de novo, para passar de uma representação para outra nessa equação, foi só preciso isolar o ds, que nem aqui a gente só precisou isolar o s. Na equação de Euler é a mesma coisa. Se eu isolo o s, eu tenho a equação de Euler na representação de entropia. Tá? Só passar tudo para um lado. Então, essas duas representações são equivalentes, não tem que fazer nenhuma conta a mais nesse caso. Então, o que a gente terminou a aula passada fazendo foi, num exemplo, né, mostrar que essas equações, as equações de estado, elas não são independentes. Tá? A gente sempre consegue escrever uma dessas equações em função de outras duas. Tá? A gente fez isso explicitamente no exemplo, relacionando, sei lá, essas três aqui. Se elas não são independentes, isso nos dá uma outra possibilidade para fazer o caminho de volta das equações de estado para a relação fundamental. Isso me diz, essa conclusão de que elas não são independentes, me diz que eu não preciso conhecer todas. Porque se existe uma relação entre essas quantidades, T, P e Mi aqui, se eu conhecer duas, eu calculo a terceira. É isso que a gente vai fazer agora. A equação de Gibbs do Rehm vai nos permitir exatamente isso. Como é que a gente então obtém a equação? Vamos começar na representação de energia, depois a gente mostra o que muda na representação de entropia. Aqui não vai ser simplesmente isolar a variável. Então, a gente começa com a equação de Euler. De novo, a energia, nossa relação fundamental, é dada pela soma dos produtos desses pares de variáveis, onde uma é intensiva e a outra é extensiva, e são os pares acoplados aqui. Tá? Então, a gente começa com essa equação e diferencia dos dois lados. Então, as regras da diferencial são as mesmas regras da derivada. Se eu tenho um produto, da mesma maneira que eu tenho a derivada do produto, eu tenho a diferencial do produto. A gente já viu isso. Então, quando eu diferencio aqui do lado esquerdo U, eu obtenho du. Depois eu tenho que calcular a diferencial desse produto aqui, T vezes S. Depois da diferencial desse produto aqui, P vezes V. E desse aqui, Mi vezes N. Tá? Então, a diferencial de T vezes S me dá esse pedaço que também está em vermelho. O primeiro vezes a diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial do primeiro. Então, diferencial de TS é TDS mais SDT. Faço a mesma coisa para os outros dois termos. Diferencial de PV é PDV mais VDP. Como tem o menos multiplicando, multiplica os dois aqui. Então, esses termos que estão em preto aqui correspondem à diferencial do segundo termo. E, finalmente, em azul, eu tenho a diferencial desse produto Mi vezes N. Então, de novo, primeiro vezes a diferencial do segundo, mais segundo vezes a diferencial do primeiro, Mi dN mais N dmi. Tá? Bom, compliquei as coisas, né? Aumentei o número de termos, mas agora, se a gente volta lá para a nossa primeira lei da termodinâmica, né? du é TdS menos PDV mais Mi dN, que está repetida aqui, a gente vê que du, que está aqui,
vai cancelar com TdS menos PDV mais μdn. Então, esses três termos aqui, que são os que estão aqui embaixo, eles são os três juntos iguais a du. Então, eu cancelo todos esses termos. O que me sobra? Me sobram esses três aqui, onde nas diferenciais aparecem os parâmetros intensivos. Aqui, nessa diferencial, na primeira lei, apareciam diferenciais dos parâmetros extensivos, que a gente conseguiu eliminar daquela equação usando a primeira lei da termodinâmica. Então, fazendo essa simplificação, eu termino com três termos, esses sublinhados aqui, que estão, de novo, aqui. Essa é a equação de Gibbs-Durhem. Tá? Vocês vão, usualmente, encontrar, isolando o demi, tá? Que foi o que eu escrevi dentro do quadradinho, mas não precisa ser assim. Essa equação, ela nos dá o que a gente não tem, se eu conheço duas das equações. Então pode ser que eu conheça T e P, e aí com isso eu acho Mi. Quando eu digo conhecer T e P, eu conheço a equação de estado dada pela temperatura, conheço a equação de estado dada pela pressão. E com isso eu calculo a equação de estado do potencial químico. Tá? A partir dessa equação, integrando essa equação. Vamos fazer nos exemplos. Mas a equação de Gibbs-Durhem não precisa ser calcular sempre o potencial químico. Pode ser que eu conheça a equação de estado dada pelo potencial químico e da pressão. E aí, então, é isso aqui que eu vou passar para o outro lado para integrar e achar a equação que me falta, que nesse caso é a temperatura. Tá? Então, essa aqui seria a forma mais simétrica, né? Todo mundo do mesmo lado, temperatura, pressão e potencial químico têm o mesmo status. São três parâmetros intensivos, cada um corresponde a uma equação de estado. Usualmente vai estar nessa forma aqui, porque essa equação ela vai aparecer outras vezes, ela tem ela carrega ela carrega mais informação consigo, porque ela tem outras conexões que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas por enquanto ela tem o mesmo status de todo mundo aqui. Tá? Então a conclusão do que a gente comentou até agora é o que a gente viu no final da aula passada, mostrando que os três parâmetros intensivos, esses três aqui, temperatura, pressão, potencial químico, o fato deles não serem independentes, a gente conclui que conhecendo dois é possível obter o terceiro. Como? Usando essa equação, usando a equação de Gibbs-Durhem. Então, de alguma maneira, eu tenho que integrar dos dois lados essa equação para achar, né, aqui eu vou ter um Mi final menos um Mi inicial, mas aqui, para fazer essa integral aqui do lado direito, eu tenho que, de alguma maneira, ou separar essas variáveis, porque aqui os termos vão estar tudo misturados. Tá? Vai aparecer nos exemplos como que a gente faz isso. O que muda quando a gente sai da representação de energia e vai para a representação de entropia? A ideia é exatamente a mesma. A gente pega a equação de Euler na representação de entropia, e para isso foi só preciso isolar S nessa equação. Então vai ficar U mais PV menos Mi sobre N, tudo dividido pela temperatura, que é o que está aqui. U mais PV menos μN, tudo dividido pela temperatura. Só isolei a entropia. Tá? Então essa é a equação de Euler na representação de entropia que a gente viu na aula passada. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou diferenciar dos dois lados. Então aqui eu tenho que chamar a atenção. Eu já falei algumas vezes.
Os parâmetros intensivos na representação de entropia, a gente poderia ter chamado de A, B e C. Tá? Mas as duas representações, já que eu estou descrevendo o mesmo sistema físico, elas têm que dar a mesma informação. Então, quando a gente compara o que a gente obtém na representação de entropia ou na representação de energia, a gente vê que esse A que eu introduzi, né, ao fazer as derivadas lá do ds, então eu vou ter A, algo assim, né, eu teria isso aqui, ó, A vezes du, B vezes dv, C vezes dn. Quando a gente compara essa equação com o du, na representação de energia, pelo fato de que elas têm que dar a mesma informação, porque elas estão relacionadas ao mesmo sistema termodinâmico, a gente não vai carregar A, B e C se a gente sabe que o A vai ser o inverso da temperatura, que o B vai ser P sobre temperatura e que o C vai ser menos o potencial químico sobre a temperatura. Mas o que vocês sempre têm em mente é que na origem, quando a gente está na representação de entropia, embora a gente escreva 1 sobre T, tá? O parâmetro intensivo dessa representação não é T, não é P e não é μ. É 1 sobre T, é P sobre T e é μ sobre T. Porque é isso que me dá o coeficiente aqui nessa equação. Claro, a gente já sabe qual é a interpretação física de A, B e C. Então a gente já usa 1 sobre T, P sobre T, e se quiser desmembrar o P sobre T, a gente desmembra, tá? Mas na hora de trabalhar na representação, eu tenho que pensar nisso como se fosse uma coisa só. Vai ficar mais claro na hora dos exemplos, porque, né, o que a gente vai querer fazer nos exemplos? Pegar duas equações de estado e integrar para achar a terceira. Quando a gente tiver na representação de entropia, essas equações de estado a gente vai querer colocar na forma correta, na forma adequada dessas equações. Ou seja, eu não vou escrever, se eu estou na representação de entropia, T igual a alguma coisa, P igual a alguma coisa e μ igual a alguma coisa. Eu posso, tá? Mas isso vai indicar representação de energia. Quando eu souber que essas funções são funções de U, eu sei que eu estou na representação de entropia. Porque lá, vamos voltar aqui, tá? Quando eu estou na representação de energia, a minha relação fundamental é função de S e das outras. Da mesma maneira, as equações de estado também vão ser funções de S. Então, se eu noto que nas equações que eu tenho aparece o S, nas equações de estado aparece S, eu sei que eu estou na representação na qual S é variável. Onde é que isso acontece? Na representação de energia. Se o meu problema der equações de estado onde o U aparece como variável nas equações de estado, eu estou na representação de entropia, porque é na representação de entropia que a energia é variável. E a mesma coisa com as equações de estado. Então, se eu detecto que as minhas equações de estado, que eu vou tentar integrar, etc., etc., tem como variável a energia, eu sei que eu estou na representação de entropia. E se eu estiver na representação de entropia, eu vou tentar escrever as equações com essa, cara. Tá? Por quê? Porque é como se elas fossem uma coisa só. 1 sobre T é a variável, P sobre T é a variável, μ sobre T é a variável na representação de entropia. Eu só estou escrevendo assim e não A, B, C, para ficar mais direta a conexão com a representação de energia, onde a gente já sabe o que são essas quantidades. Tá? Então, quando eu quiser repetir o que foi feito aqui na representação de energia para obter a equação de Gibbs-Duhem, eu tenho que me lembrar disso. Então, eu começo com a equação de Euler
na representação de entropia. Tá? A gente discutiu na aula passada. Eu tenho as 3 variáveis extensivas que multiplicam o seu par intensivo. Então, a energia não vai multiplicar T, ela multiplica 1 sobre T, porque 1 sobre T, o nosso A, que é a variável. Tá? Mesma coisa, o volume vai multiplicar P sobre T, e o N vai multiplicar menos μ sobre T. Por quê? Como é que eu sei? Bom, porque eu peguei essa equação aqui e isolei o S. E aí apareceu naturalmente. Mas é isso que me dava o teorema de Euler. É a variável extensiva multiplicada pela sua variável intensiva associada. Tá? Então, por isso que eu tenho que multiplicar por tudo isso aqui. Bom, então na hora de diferenciar dos dois lados, que nem a gente fez no outro slide, eu vou pegar isso vezes tudo isso. Isso vezes tudo isso. Isso vezes tudo isso. Que é o que está aqui na segunda linha. Tá? Então, em vermelho, eu tenho que calcular a diferencial desse produto. De novo, primeiro vezes a diferencial do segundo, mais segundo vezes a diferencial do primeiro. Quando eu chego na diferencial disso aqui, eu deixo assim. Tá? Porque, de novo, é como se fosse uma coisa só. Tá? Então, fiz a diferencial desse produto em vermelho, está aqui em vermelho. Desse aqui em preto, está aqui em preto. E desse em azul, está aqui em azul. Tá? Então, em todos os casos, aparece ou a diferencial da extensiva ou a diferencial da intensiva. Aqui da extensiva, da intensiva, da extensiva e da intensiva. Tá? Então, simplesmente aplicando a regra da diferencial de somas e produtos, a gente escreve essa equação horrorosa aí, mas, de novo, né, a gente está fazendo o mesmo caminho que a gente fez aqui na representação de energia, que é mais evidente. Tá? Então, da mesma maneira que aqui a gente simplificou o du com TdS menos PDV mais μdn da primeira lei, se a gente isola esse ds aqui, que é essa equação, ela nos permite cancelar um monte de coisa. Então, ds, 1 sobre t du, que está aqui, P sobre T dV, que está aqui, e menos μ sobre T dN, que está aqui. Tá? Então, usando a primeira lei, a gente, de novo, simplificou um monte. A equação de 7, agora a gente tem só 3 termos, que são esses que estão aqui, que é a equação de Gibbs-Durkheim na representação de entropia, que está aqui. Tá? Então, já que as variáveis intensivas nessa representação são 1 sobre t, p sobre t, μ sobre t, se eu tiver qualquer duas delas, então aqui o mais usual é a gente escrever a equação do potencial químico em função das outras, então eu isolei essa aqui. Tá? Se eu tiver as equações na forma usual da representação, eu calculo as suas diferenciais, substituo aqui e integro. Tá? Então essa equação é completamente equivalente a essa aqui, só a gente está mudando de representação. Aqui ela tem uma cara mais simples, tá? Mas é só porque as nossas variáveis intensivas, elas têm essa cara mais complicada. Tá? Bom, antes da gente fazer a gente vai fazer um exemplo mais longo nessa aula. Eu tenho alguns comentários. Um deles é que para fazer o que a gente vai fazer no exemplo, ou seja, para tentar reconstruir a relação fundamental, né? O nosso objetivo é esse. A gente quer, a partir das equações de estado, seja na representação de energia, seja na de entropia, a gente quer reconstruir a relação fundamental. Que garantias a gente tem de que isso é possível? Tá? Bom, quando eu quero fazer isso aqui, é mais simples, porque eu saio de uma equação e dela eu desdobro em várias, simplesmente derivando.
Se a minha função é daquelas funções que a gente costuma encontrar na física, funções bem comportadas, que eu consigo calcular as derivadas sem grandes sustos, né? Não tem nenhum problema. Mas quem me garante que o pacotinho de equações de estado que eu comprei aqui não é falso? Né? Posso ter comprado de um picareta que me deu, eu vou dar aqui uma equação de estado do gás ideal, mas a outra eu vou pegar de outro modelo. Né? E aí o cara juntou e vendeu. Né? Em Nápoles, na época do pós-guerra, se fazia muito isso. O pessoal vendia roupas usadas, eles davam uma guaribada lá e vendiam os sapatos. E os sapatos não eram iguais. Né? Daí o cara que ia comprar, vendedor de rua, né, ambulante. Aí o cara ia comprar, não, mas não precisa te preocupar, porque eles nunca vão estar do lado um do outro, tu vai estar caminhando um passo depois do outro e ninguém vai se dar conta. Tá? Então assim, como é que a gente sabe que esses dois sapatos aqui são do mesmo par? Como é que a gente sabe que as duas equações de estado que a gente está tentando integrar para reconstruir a relação fundamental são compatíveis, são consistentes? Ou seja, como é que a gente sabe que elas vieram da mesma relação fundamental? Bom, uma maneira é fazendo o teste de consistência. Então essa vai ser sempre algo, vai ser o teste que a gente vai fazer, normalmente é muito simples, tá? Mas se não passa por esse teste, a gente já sabe que elas são inconsistentes. Não tem como integrar se elas não são consistentes. Qual é o teste? Bom, esses coeficientes aqui são, se vocês lembram lá daquele primeiro slide, esses coeficientes são as primeiras derivadas da função u. Tá? Então, o que multiplica ds, du e dn é a derivada de u em relação a cada uma das suas variáveis. Derivada primeira. A gente sabe que para uma função de várias variáveis, as funções bem comportadas, que são as mesmas que a gente vai encontrar aqui, a gente não vai nem se preocupar que condições tem que ser essas. Tá? A gente assume que as funções aqui são todas bem comportadas. A gente sabe que na hora de calcular a derivada segunda, não importa a ordem com que essa derivada é feita. Se eu derivar uma função de x e y, primeiro em relação a y, né? Isso aqui então, pensando que isso aqui é uma sequência de operadores. Eu tenho então d dx, d dy, aplicado na f. Então eu aplico essa operação na f e depois eu aplico essa operação na f. Então essa sequência de operações está resumida, está simplificada aqui, como d2, dx, dy, tem que dar a mesma coisa que a sequência inversa de operações. Primeiro eu aplico d dx e depois, né, primeiro eu faço d dx e depois, com o resultado, eu faço a derivada em relação a y. A ordem da derivada segunda não importa. Tá? Então, esse é o teste. Se a gente pega, vamos pegar nessa aqui, que é um pouquinho mais simples. Depois a gente discute na outra. Então, se eu olho a primeira derivada, o que é o t? O t é o du ds. Não vou escrever esse parênteses. A gente sabe que as outras variáveis são as que estão sendo mantidas constantes. Né? Se vocês pegarem qualquer uma dessas derivadas aqui embaixo, né, vocês vão ver que se a derivada em relação a v é o s e o n que são mantidos constantes. Que se é em relação a n é o s e o v. Se é em relação ao n, aqui é a mesma coisa, né? Se é em relação ao s, é o v e o n. Tá? Então essas três quantidades, que são as três variáveis da u, uma vai ser a variável em relação à qual eu vou fazer a derivada, as outras duas se mantêm constantes. Tá? Então, eu só por preguiça, falta de espaço e tempo não vou escrever. Mas então lembrem que eu tenho aqui aquele parênteses e o que é mantido constante. Então, esse t aqui é a primeira derivada.
Esse P aqui também é uma primeira derivada. É o menos du dv. Tá? O que isso aqui está me dizendo é que se eu pegar agora e fizer a comparação, fizer essa derivada cruzada aqui em azul e vermelho, então se eu pegar e derivar, então o t já foi feita a derivada em relação a s, então vou fazer a derivada em relação a v. Então aqui fica um dv. Do lado esquerdo, eu já fiz a derivada em relação a v, então eu vou fazer a derivada em relação a s. Tá? Então, isso aqui e isso aqui são iguais, porque é uma derivada segunda, onde eu só inverti a ordem dv ds e ds dv. Então, se o lado direito dessas duas equações são iguais, os lados esquerdos também tem que ser, que é o que está aqui. Então, dt dv tem que ser igual ao dp ds, tá? Com menos, porque tem o menos aqui também. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego dois termos aqui. Então, esse aqui é a derivada em relação a s, esse aqui é a derivada em relação a v. Aí eu faço as derivadas cruzadas. Faço a derivada desse aqui em relação a v e desse aqui em relação a s. Então, do que eu faço a derivada? Né? Eu estou supondo que a gente tem a função, a equação de estado. Temperatura em função de S, V e N. Pressão em função de S, V e N. E a gente quer saber se vai poder usar a equação de Gibbs-Duhem para fazer integral e calcular a que eu não tenho, por exemplo, o potencial químico. Eu só vou poder fazer essa integral se essas duas equações que eu comprei aqui, se elas são consistentes, se elas são compatíveis. O teste de compatibilidade é esse da derivada segunda cruzada. Então eu vou pegar essas duas equações e vou calcular. Com essa aqui, eu calculo essa derivada em relação a v. E com essa aqui, eu calculo, né, essa derivada. Com p, eu calculo dp ds. E aí o teste é se elas são iguais ou não. Tá? E isso vai valer se eu comparar essa com essa. Tá? Essa com essa, como a gente fez, ou essa com essa aqui. Cada uma dessas combinações vai me dar um teste. Então, o P e o Mi, eles aparecem aqui. Então, como o P eu vou ter que fazer derivada em relação a N, e o Mi eu tenho que fazer derivada em relação a V, que é o que está aqui. Esse é um teste. Então, isso parece trivial. Bom, eu fiz cálculo 2, eu sei que a derivada segunda tem que ser intercambiável aqui a ordem. A gente vai ver no começo da terceira área que cada uma dessas equações aqui é um experimento. Tá? Por exemplo, essa equação aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho N constante. Como é que eu tenho N constante num experimento? Tem que ter paredes fixas. Paredes impermeáveis que não deixam as moléculas passar. S é constante. Como é que eu tenho S constante num experimento? Eu preciso ter paredes adiabáticas que não deixam o calor passar e mantém a entropia constante. O que eu faço? Eu faço, por exemplo, uma expansão e meço nessa expansão como é que a temperatura muda. Então aqui, essa derivada do lado esquerdo, essa derivada segunda, ela está me descrevendo uma medida experimental. Numa expansão ou numa compressão adiabática, como a temperatura se comporta ao longo do processo. O volume está mudando, o sistema está se expandindo ou se contraindo, a temperatura muda, o calor não pode entrar nem sair, as moléculas também não podem entrar nem sair. Eu tenho um experimento. O que eu tenho do lado direito? Isso é a parte bacana. Eu tenho outro experimento. Eu tenho um experimento onde, de novo, eu tenho paredes impermeáveis, o N é mantido constante, mas agora
O V é mantido constante. A minha parede é fixa. Do lado esquerdo ela é móvel. E o que eu faço? Eu estou dando calor aqui para o sistema, né? Porque se eu multiplico por T embaixo e em cima, TdS é calor. Então, no experimento do lado direito dessa equação, eu tenho um processo onde o volume é mantido constante, entra calor no sistema e eu meço como muda a pressão desse sistema. Então, o que essa equação aqui está me dizendo, e isso não é nada trivial, é que se a termodinâmica estiver correta, eu posso pegar um sistema e fazer dois experimentos que são totalmente diferentes. Um é parede adiabática, eu mexo no volume e meço a temperatura. O outro, a parede é fixa, eu dou calor e meço a pressão. Se a termodinâmica estiver correta, isso aqui é uma previsão desse modelo. A previsão é de que nesses experimentos o que eu medi, o número, é o mesmo. Se não der, a termodinâmica está errada. E isso sai só da estrutura matemática da termodinâmica. Eu não estou dizendo de que sistema estou falando. Vale para todos. Tá? É só a estrutura da termodinâmica que me garante. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Eu só abri e fechei um parênteses. Isso é um exemplo do que a gente chama de equação de Maxwell em termodinâmica, que são as derivadas segundas na representação de energia. Tá? Essas aqui são só um exemplo, a gente vai ter vários outros exemplos, porque tem outras representações que são obtidas a partir da representação de energia. E nessas outras representações eu vou ter outros tipos de derivadas, que são outros experimentos, e vai me dar um conjunto muito maior de relações. Tá? Eu posso fazer também a mesma coisa na representação de entropia. A ideia é exatamente a mesma. Eu vou pegar essas variáveis, vou fazer as derivadas cruzadas aqui. Tá? Então, essa que eu desenhei é essa aqui. Então, se as equações forem consistentes, esse teste de fazer a derivada segunda vai também ter que dar igual. Tá? Então, para nós, por enquanto, a única coisa que serve, por enquanto, em relação às derivadas segundas, é esse teste de consistência. Quando eu tiver as primeiras derivadas, quem são? Esses caras aqui, temperatura, pressão, potencial químico. Quando eu tiver eles, vão ser funções. Eu posso calcular essas derivadas aqui e checar se eu posso integrar, porque senão eu posso estar lá perdendo tempo e tentando, não está funcionando, tem alguma coisa errada, mas é porque de cara, desde o início, as equações eram inconsistentes. Tá? Então, no exercício que pedi, essas equações de estado são consistentes, esse é o teste que tem que ser feito. Tá? Então, vamos para o exemplo. Então, o exemplo é o cara super conhecido nosso, o gás ideal. As equações de estado do gás ideal a gente já discutiu bastante lá na primeira área. PV igual a nRT e U 3 meios de nRT. Então, estamos pegando um gás ideal monoatômico. Tá? E aqui eu tenho duas equações de estado. E eu quero reconstruir a relação fundamental a partir dessas duas equações de estado. Então, a primeira coisa que a gente vê é, eu não posso substituir direto na equação de Euler. Vamos lá, repetir o que é a equação de Euler. A equação de Euler é essa aqui. Porque para fazer isso, eu teria que ter 3 equações de estado. E eu só tenho 2. Então, o nosso caminho inicial não pode ser esse. Então, a primeira coisa que a gente tem que decidir é em que representação a gente está trabalhando. Porque se eu tiver na representação de energia, eu vou isolar aqui nessas equações temperatura e pressão, para deixar na forma correta das equações de estado. Se eu tiver na representação de entropia, eu vou escrever 1 sobre T e P sobre T.
Então, como é que eu sei em que representação eu estou? Bom, o segredo está aqui. Então, essas são as equações de estado que eu tenho. Se eu isolar T, ou se eu isolar 1 sobre T, né, as duas possibilidades, do outro lado vai aparecer uma energia. Então, essa energia, ela é uma variável da minha equação de estado. Mas a energia é variável quando a gente trabalha na representação de entropia. É S função de U, V e N. Se fosse representação de energia, as variáveis seriam S, V e N. Não tem S aqui, tem U. Então, a representação que a gente está é a representação de entropia. Então, para eu colocar as equações na forma correta, tem que ser 1 sobre T e P sobre T. Essas aqui são simples, né? Porque aqui eu tenho P e T e aqui eu tenho só T. Então, nessa aqui que eu só tenho T, eu vou passar o T para o outro lado, passo o U para um lado, o T para o outro, e eu tenho isso aqui. E aí na outra mesma coisa, eu passo esse T para o lado de cá e o volume para o lado de lá, e eu tenho P sobre T, NR sobre V. Tá? Então, essas são as duas equações de estado que eu tenho, esse é o primeiro passo. Tá? Identificar qual a representação e colocar as equações que eu tenho na forma adequada. Um passo aqui que simplifica um pouco o nosso problema é trabalhar com variáveis molares. Então, quando a gente trabalha com quantidades molares, significa por mol. Energia por mol, volume por mol, entropia por mol. Tá? Então, eu pego esse U dividido por N aqui e troco por Uzinho. V dividido por N e troco por Vzinho. Tá? Então, em termos de quantidades molares, é mais simples porque o N desaparece aqui. Então, com variáveis molares, eu tenho... Essas são as minhas equações de estado. Se eu quiser explicitar o N, eu tenho isso aqui. Tá? Então, a gente vai ver agora diferentes maneiras de resolver o nosso problema. Qual é o nosso problema? Achar a relação fundamental. Então, quem a gente quer achar? A gente quer achar S como função de U, V e N. Tá? Bom, essas três soluções que a gente vai discutir, elas não são iguais no sentido de facilidade. A primeira solução é a mais simples. As outras são mais trabalhosas. Mas a gente precisa saber as três, porque, por exemplo, nessa solução aqui a gente não precisou, só olhando para ela, a gente já vai discutir, o potencial químico não aparece aqui. Na próxima solução, eu primeiro vou calcular o potencial químico, já é uma coisa a mais. Mas pode ser necessário calcular o potencial químico por outros motivos. Tá? Então eu tenho que conhecer essa outra solução porque eu posso precisar disso. Ou porque o problema na prova pede, calculem a relação fundamental usando, calculando primeiro o potencial químico e depois substituindo na equação de Euler. Por exemplo, poderia pedir. Então não adianta só saber resolver de um jeito, tem que ter uma ideia de como fazer com todos. Então, qual é a primeira maneira de resolver? Bom, a gente pega a nossa primeira lei da termodinâmica, du é TdS menos PDV, e integra direto. Tá? Então, essa é a solução mais simples possível. Eu estou na representação de entropia, e aqui aparece 1 sobre T e P sobre T, que são justamente as equações que a gente tem. Então, eu só substituo isso e isso. Tá? Então, no lugar de 1 sobre T, eu coloquei esse 3R sobre 2U aqui. E no lugar de P sobre T, eu coloquei esse R sobre V. Como o gás ideal é um sistema bastante simples,
essas variáveis aqui, elas já aparecem separadas. Então, eu posso simplesmente integrar termo a termo. Tá? Não preciso fazer mais nada. Então, essa integral do lado esquerdo vai ser S. Aqui eu vou ter 3 meios de R vezes o logaritmo, né, 3 meios de R, logaritmo de U, mais um R logaritmo de V. Mais uma constante de integração. Essa é a integral dessa equação aqui de cima. E aí, bom, aqui só para simplificar, eu vou pegar esse 3 meios e vou passar para o expoente do U, uma das propriedades do logaritmo. O coeficiente na frente do logaritmo pode entrar como expoente, porque se eu me livro desse 3 meios, o coeficiente agora passa a ser o mesmo, que é o R. Tá? Eu posso deixar. E aí eu consigo juntar esses dois logaritmos. Tenho a soma de dois logaritmos, isso é o logaritmo dos produtos. Então aquele R continua aqui. Eu tenho U agora na 3 meios, que passou para cá, vezes esse V que está aqui. Tá? Então eu só simplifiquei aqui, mais aquela constante de integração. O que a gente faz agora para... Tem dois problemas aqui. Um deles é que aparece essa constante de integração. E o segundo problema é que eu tenho o logaritmo de uma quantidade que tem dimensão. Isso não pode. Né? Logaritmo, exponencial, seno, todas essas funções, os argumentos são sempre números. Não faz sentido eu calcular a exponencial de 1 metro. Eu tenho que calcular a exponencial de 1. Então, dessa maneira como a gente escreveu, essa equação ela está mal. Eu preciso tornar o argumento do logaritmo adimensional e, ao mesmo tempo, me livrar dessa constante de integração. Como é que a gente faz isso? A gente escolhe um estado bem conhecido, bem determinado, que a gente vai chamar de estado de referência. Tá? E nesse estado de referência a gente conhece tudo. Então, no estado de referência aqui, a gente sabe a energia, a gente sabe o volume, a gente sabe a entropia, são essas quantidades, S0, U0, V0. São constantes, tá? Que a gente conhece. Agora eu tenho essas duas equações, eu posso calcular a diferença de uma pela outra. Por que a diferença? Porque na hora que eu faço a diferença, a constante desaparece. Tá? Não desaparece, eu estou substituindo por outras constantes, mas essas outras constantes eu sei o que elas são. Vai ser a entropia no estado de referência, a energia no estado de referência e o volume nesse estado. Bom, aqui eu vou ter S menos S0, mas aqui eu vou ter um logaritmo menos outro. E a diferença de dois logaritmos é o logaritmo do quociente. Então, ao fazer a diferença desses dois logaritmos, eu junto os dois argumentos, um dividido pelo outro. Esse menos S0 que aparece do lado esquerdo, eu passei para o lado direito aqui. Então, ao fazer a diferença, ao aplicar a nossa solução num estado de referência e fazer a diferença, eu consegui escrever a forma final da minha entropia, tá? Eliminando a constante de integração, ou pelo menos identificando a constante de integração, agora eu sei quem ela é, e resolvendo aquele problema de dimensões, de unidades dentro do logaritmo. Porque agora eu tenho volume dividido por volume, que é adimensional, energia dividido por energia, que também é adimensional. Então agora não tem problema. Tá? Essa é a forma final, ou seja, a relação fundamental S em função de U e V, que vale para as quantidades molares. Né? Se eu quiser saber o S maiúsculo, a gente viu isso na primeira aula dessa área. Né? O Szinho é Szão dividido por N, então é só passar esse N multiplicando aqui. Então, se eu conheço a entropia por mol, é só eu multiplicar pelo número de mols que eu tenho, e eu tenho a entropia completa.
Tá? Então, essa é a maneira mais simples de resolver esse problema. Pegando aqui a minha primeira lei e integrando. Bom, nesse ponto vocês tinham que me fazer uma pergunta. Tá? Porque se vocês... Deixa eu achar aqui. Vocês notam que eu tenho duas versões dessa equação que eu chamo de primeira lei. Essa aqui e essa aqui. Qual é a diferença dessas duas equações? Essa aqui, eu não tenho nenhuma variável molar. O n aparece explicitamente. São todas as variáveis extensivas, eu estou usando letras maiúsculas aqui. Nessa aqui eu estou trabalhando com quantidades molares, letras minúsculas. O Szinho é S dividido por N. O U é U dividido por N e a mesma coisa para o V. O N está implícito aqui. Tá? O N está escondido dentro das equações. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que aqui eu tenho ds e eu tenho dois termos. E aqui eu tenho ds e aqui eu tenho três termos. A mesma coisa vai valer na representação de energia. Se eu pegar a forma molar aqui, eu vou ter TdS minúsculo menos PdV minúsculo. Desapareceu isso aqui. Como? Né? Então, antes da gente discutir as outras soluções, deixa eu explicar para vocês essa aparente inconsistência das equações. Não tem inconsistência, né? Não pode ter inconsistência. Elas são equivalentes. Então, abrindo um parênteses aqui, por que o potencial químico só aparece nessa equação, com as quantidades extensivas com letras maiúsculas, ou seja, não estou usando variáveis molares, e por que o potencial químico desaparece quando eu passo a trabalhar com variáveis molares aqui. Então, da mesma maneira que o N está escondido dentro aqui dessas variáveis molares, o potencial químico também está escondido. Tá? Então, nesse parênteses é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, todas as variáveis molares ali, elas são a variável original extensiva dividida pelo N. Tá? Então, eu vou mostrar que essa equação aqui é equivalente a essa aqui. Vou tirar o potencial químico e o N que estão escondidos dentro da segunda equação. Então, eu pego essas três variáveis molares que aparecem aqui, pego a sua definição, estão circuladas, e substituo aqui. Tá? Então, eu substituí esse Uzinho por U maiúsculo dividido por N maiúsculo, que é o que está aqui. O Uzinho aparecia dentro da diferencial. Então, eu boto dentro da diferencial. Então, eu estou pegando essa equação e vou substituir o U, o S e o V por Uzão sobre N, Vzão sobre N e Szão sobre N. Tá? Aqui, aqui e aqui. É a mesma equação, eu só fiz essa substituição. Bom, agora eu tenho a diferencial de um produto. Né? Não existe derivada, só existe derivada de produto, não existe derivada de quociente. Tá? Se eu tenho U dividido por N, isso aqui é U vezes 1 sobre N. Vocês não têm que lembrar a derivada de um quociente. Você só tem que saber que a derivada do produto é o primeiro pelo segundo mais o segundo pelo primeiro. Tá? Todo quociente pode ser escrito como um produto. Então, eu só sei derivar produto, eu não sei derivar quociente. Então, para mim, U dividido por N é U vezes 1 sobre N. E é isso aqui que eu estou diferenciando nesse termo. Tá? Então, o que eu faço? O primeiro vezes o diferencial do segundo, 1 sobre N vezes du, mais, né, vou escrever aqui embaixo, mais o D do segundo. O segundo é 1 sobre N. Tá? Então,
Claro, claro, a pergunta do Cristiano. O que eu estou fazendo é a regra do quociente. A única coisa que eu estou dizendo é que a regra do produto é uma coisa mais a outra. Na regra do quociente, vocês têm um menos ali. E tem que cuidar só para não se enganar e em qual que está o sinal de menos. Vocês não podem inverter. Tá? Então, para não ter que ficar me preocupando com isso, eu penso na regra do quociente, lá da derivação, como se fosse um produto. Na hora que eu tiver que fazer explicitamente um cálculo, na minha cabeça é mais simples pensar como um produto de derivada. Tá? É só uma maneira de entender, de simplificar isso. Tá? Então, o que eu estou fazendo é isso aqui, a derivada a diferencial, né, desse produto, para mim um produto, vai ser 1 vezes a diferencial do outro, tá? Mais o outro vezes a diferencial do primeiro. Tá? No final vai acabar aparecendo a mesma regra do quociente lá. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho as duas variáveis dentro da mesma diferencial. Eu quero separar essas quantidades, por isso que eu abri. E agora, isso aqui, ela aparece no denominador. Eu quero escrever como dn. Tá? Então, isso aqui vai ser, né, usando a regra da cadeia, menos 1 sobre n2 vezes o dn. Então, eu faço a diferencial como se 1 sobre n fosse a minha variável de derivação. Então, é isso aqui, vezes o dn, tá? A regra da cadeia aplicada diretamente. Que é o que eu escrevi aqui. Então, essa diferencial aqui, essa aqui, quando eu abro, seja como um quociente, né? Se vocês quiserem juntar aqui, vocês escrevem n2, aqui fica n, menos, e essa aqui é a regra do... Então, n du menos o dn dividido por n2 é a regra do quociente lá da derivação. Tá? Mas eu nunca vou lembrar e vou sempre me enganar de sinal aqui, então eu só penso no produto. Tá? Então, ao fazer essa derivada, né, ou diferencial, como é um produto, ou se vocês quiserem continuar vendo como quociente também não tem problema, vão aparecer dois termos. E a mesma coisa nos outros. Né? Quando eu quiser abrir essa diferencial aqui, vai ter um t que vai multiplicar todo mundo, vai ter o 1 sobre n vezes o ds, menos a diferencial do 1 sobre n. E toda vez que aparecer a diferencial do 1 sobre n, né, vai ser menos dn sobre n2, regra da cadeia. Então vai aparecer aqui, né, e vai aparecer aqui, mas tem esse sinal de menos, por isso que fica mais. Então, eu simplesmente usei a definição das variáveis molares. De novo, eu estou tentando convencer vocês de que essas duas equações são equivalentes. Por isso, na grande maioria dos casos, é mais conveniente trabalhar na forma molar das equações, porque tem uma variável a menos. E no final, se quiser, a gente explicita a dependência em n. Então, se der para trabalhar com as formas molares, é melhor, tá? Porque tem uma variável a menos. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que essas duas equações são equivalentes. Para isso, eu substituí as definições das variáveis molares aqui, mas como elas aparecem dentro das diferenciais, eu tive que abrir essas diferenciais. Então, cada uma das diferenciais aqui gerou dois termos. Tá? Cada um veio aqui da sua diferencial. Bom, aqui vocês notam que eu tenho dois tipos de termos. Né? Tem aqueles que estão divididos por n e tem os que estão divididos por n quadrado. Todos que estão divididos por n quadrado são dn, 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 dn. Então, eu vou deixar esse du do lado esquerdo, que é o que eu quero mostrar. Né? A gente saiu daqui, quer chegar aqui. Então, eu vou deixar esse du, que já é o que eu quero chegar aqui, e o resto eu passo para o lado
direito. Mas como eu tenho dn, dn e dn, esses três eu junto. Então, eu posso simplificar aqui, né? Os n's desaparecem e esses outros só desaparece o quadrado. Então, o meu du, eu vou ter TDS menos PDV, tá? TDS menos PDV, mais aqueles termos que tem dn. E todos esses termos, o n no denominador não simplificou, ficou aqui. Aí quando eu coloco em evidência, o que aparece? Aparece um PV, aparece um menos TS e aparece um U aqui, que era menos, mas passou para a direita, ficou mais. Que é isso aqui. Tá? Então eu só passei tudo para o outro lado, deixei o DU sozinho e juntei os DN, simplificando o que dava. Só que esse termo que apareceu aqui, se eu uso a equação de Euler, tá? Então, se eu passo isso aqui para cá e isso aqui para cá, que é exatamente o que eu tenho dentro dos parênteses lá, o menos TS mais PV, a equação de Euler me diz que isso é μ vezes N. Tá? Então, eu substituo esse parênteses aqui por μ vezes N, e aí o N simplifica e me dá o μ dN dessa equação. Tá? Então, o N e o μ na equação molar, eles estão embutidos. Não é que eu esqueci ou que eu estou errando ao escrever. Está tudo ali. Tá? Se eu mudar de variável, ou de variáveis aqui, se eu sair das variáveis molares para as usuais, tá? Ele aparece. Aparece usando a equação de Euler. Tá? Então, isso aqui era só um parênteses para mostrar, porque essa dúvida vocês, obviamente, não vão ter agora, porque agora é aquele monte de informação que vocês estão recebendo, mas em algum momento, ao fazer os problemas, ao ler a matéria, vocês vão dizer, tá, mas por que eu não tenho dn aqui, nessa equação, tá? Nessa aqui. Tem, só está escondido, camuflado dentro das variáveis ali. Bom, então agora vamos voltar para o nosso problema, que é reconstruir a relação fundamental do gás ideal a partir dessas duas equações. A gente viu uma solução, que é a integração da equação molar, então por isso que eu não tenho não aparece nem μ nem n nessa equação, porque eu estou trabalhando nas quantidades molares, e aí só aparecem essas duas variáveis. Então, se eu passo as minhas equações de estado para variáveis molares, tá tudo resolvido. Tá? Bom, vamos agora para a segunda solução. Vamos usar a equação de Gibbs-Durand que a gente já viu aqui. Como nosso problema está na representação de entropia, eu tenho que pegar a equação na representação de entropia, tá? Que é essa aqui, a mais complicadinha. O que eu tenho que fazer nessa equação? Eu tenho as equações de estado, essas aqui, e eu tenho que usar nessa equação. Só que não é direto 1 sobre t e p sobre t que aparece na equação de Gibbs-Durand. É a diferencial disso. Então, antes de substituir aqui, eu tenho que calcular a diferencial dessas duas equações. Então, esse é o primeiro passo. Eu tenho 1 sobre t, eu tenho p sobre t, mas o que eu preciso é a diferencial de 1 sobre t e a diferencial de p sobre t. Então, eu calculo as diferenciais. Então, eu diferencio dos dois lados, né? Diferencio aqui e diferencio aqui, e aí eu tenho a diferencial disso aqui. Tudo que é constante sai aqui, e eu tenho a diferencial de 1 sobre u. Essa diferencial é menos 1 sobre u2 du, né? Regra da cadeia. Ou, se vocês quiserem, passem o du para lá que vocês enxergam mais fácil. ddu, né, de 1 sobre u é menos 1 sobre 2. É isso aqui que eu fiz. Só que eu peguei esse du
e passei para cá. E fiquei só com a diferencial de 1 sobre u. Tá? Aqui, tá. Tá? Então eu tenho a diferencial de 1 sobre u aqui. Mas às vezes a gente olha a diferencial e não enxerga tão fácil. Mas aí, se vocês passam esse du para o outro lado, né? Esse 1 sobre t está aqui porque é o que eu quero, né? Mas o 1 sobre t vai acabar se resumindo a calcular a diferencial de 1 sobre u. Tá? Então isso nos dá a primeira diferencial. A mesma coisa com a segunda. A diferencial disso aqui vai ser calcular a diferencial de p sobre t é calcular a diferencial de 1 sobre v. Então, diferencial, vamos fazer assim, d dv de 1 sobre v é menos 1 sobre v2. Vocês enxergam mais fácil. Ou seja, vamos tirar esse dv daqui e botar para o lado de lá. Então, é o que eu quero calcular aqui. A diferencial de 1 sobre v é menos 1 sobre v2 dv, que é o que está aqui. Tá? Ou seja, a regra da diferencial é a mesma regra da derivada. Se vocês sabem fazer uma, vocês sabem fazer outra. Tiverem dificuldade em enxergar, pensem como derivada e depois passa o denominador para lá. Né? Mesmo que vocês estejam matando 50 filhotes de gatinhos de matemáticos ao fazer isso. Tá? Façam sem dó. Bom, então, o que a gente tem que fazer aqui? Agora, que eu já calculei as diferenciais, substituam na equação de Gibbs do Rem. Qual é a vantagem? Que agora eu tenho só os e v's. O que a gente quer? Quando a gente discutiu o Gibbs do Rem, a gente disse, né, que se eu tenho duas equações de estado, essa equação me permite calcular a terceira. Essas duas que a gente tem vão ser funções das variáveis do meu problema. Assim, a gente vai achar a terceira também em função dessas variáveis. Aqui no nosso caso, a gente tem duas equações de estado em função de u e v. Né? Se vocês olharem a solução que a gente já achou aqui, a gente achou S em função de U e V. O N está implícito. É isso que a gente quer. A gente quer S em função de U e V. Isso é a relação fundamental aqui. Tá? Essas são as nossas variáveis. É isso que a gente tem aqui. Né? Função de U e V. Aqui tem U e tem V, ótimo. Eu preciso me livrar dessas diferenciais e trocar por diferenciais em U e V. Aí eu consigo integrar. Quando eu substituo, então, isso aqui e isso aqui, eu consigo isso. Né? Então, eu peguei tudo isso aqui, mas como está multiplicado por U, esse U quadrado fica Uzinho aqui. Quando eu substituo isso aqui, eu vou multiplicar por V. Com esse V quadrado, sobra só V aqui. Agora, então, eu tenho isso aqui, que é o que eu quero, porque quando eu tiver a terceira das equações de estado, essas três eu posso substituir na equação de Euler. Tá? Então a gente está procurando a terceira equação que nos faltava aqui. E agora eu posso integrar, porque essa integral é simples de fazer, porque esse termo só depende de U e esse termo só depende de V. Na próxima aula que a gente vai fazer, a próxima aula são só exemplos, tá? E aí vão aparecer casos onde essas diferenciais aqui vão estar misturadas. Eu não vou poder integrar assim tão facilmente, termo a termo, se elas não tiverem separadas as variáveis, né, como aqui. Tá? Então esse aqui é o caso bem simples. Na próxima aula a gente vê uns casos um pouco mais complicados. A estrutura vai ser a mesma, mas os exemplos vão ser, obviamente, diferentes. Então, ao fazer agora essas duas integrais aqui, as três, né, tem essa integral. Então, a integral de dx é x. Aqui vai ficar a integral de du sobre u, que é ln de u. Integral de dv sobre v, que é ln de v. Mais a constante de
integração. Tá? Se a gente substitui agora isso na equação de Euler na representação de entropia, tá? Então, de novo, eu quero isso. Então, U e V não me importa, é o que eu quero. Então, esse U e esse V, ótimo. Eu vou eliminar 1 sobre T, P sobre T e Mi sobre T com as equações que eu tenho agora, as 3 equações de estado. Então, substituo tudo isso aqui nessas equações e eu tenho a entropia. Tá? Bom, esse R é uma constante, esse C é uma constante, 3R sobre 2 é tudo constante. Então eu posso juntar essas constantes aqui, poderia chamar de C1, de C', mas é uma constante arbitrária, vou continuar chamando de C. Tá? Então dessa linha para cá, eu simplesmente, essa constante simplesmente absorveu essas outras e continuei, por economia, preguiça, chamando de C. Mas esse é justamente o mesmo resultado, obviamente, como a gente já tinha chegado antes. Tá? A mesma constante de integração, então, de novo, vou aplicar no estado de referência, vou juntar e vou chegar nisso aqui. Nem me dei o trabalho de escrever aqui, porque a gente vai chegar na mesma coisa. Tá? Então, eu poderia ter escrito S0 mais o logaritmo, e aqui no logaritmo colocar naquela forma de quociente, mas é a mesma coisa. Tá? Então eu já cheguei num passo que lá eu tinha chegado exatamente na mesma coisa. Então a gente tem até agora 2 maneiras de resolver o mesmo problema por caminhos diferentes. Mais simples, a solução 1, eu integrei direto, mas eu não obtive o potencial químico. A informação sobre o potencial químico pode ser importante. Essa solução 2, ela é mais longa, porque eu tive que resolver esse passo intermediário e calcular o potencial químico, mas eu posso precisar dele. Depois que eu tenho ele, é trivial, é só substituir aqui. Então, se a gente for contar o trabalho, é praticamente o mesmo. Lá eu fiz uma integral, aqui eu também fiz uma integral, só que lá já era a integral direta do S e aqui eu estou fazendo a integral do potencial químico, mas a integração que eu fiz foi exatamente a mesma. Tá? Depois, substituindo a equação de Euler, praticamente nem conta, que é muito simples. Então, essa aqui parece um pouquinho mais longa, por quê? Porque eu tive que fazer essa diferencial. Tá? Lá foi substituição direta, mas em termos de integração é a mesma coisa. E essa aqui eu tenho o bônus de ter já calculado o potencial químico. Então, o problema pode pedir explicitamente para vocês. Então, a gente tem que fazer vários exercícios aqui por esse caminho, tá? Então a gente vai fazer vários e quando der a gente faz os 2, tá? Ou quando der a gente faz os 3. Então vamos ver a terceira maneira de resolver, porque tem casos onde a gente não vai conseguir fazer daquelas maneiras ali, porque as integrais vão ser complicadas. Então essa solução que aqui não é tão necessária, porque esse é um exemplo bastante simples, eu vou ter problemas mais complicados onde isso pode ser necessário. Tá? Não se assustem com a matemática, as integrais que vocês vão resolver não vão ser nunca muito mais complicadas do que essas que a gente está vendo aqui. Tá? Não quer dizer que elas vão ser, que os problemas vão ser todos simples, porque às vezes para chegar na integral que tem que ser resolvida, eu tenho um ou outro passo ali que é um pouco mais, que a gente tem que fazer com um pouco mais de atenção. Mas na hora de fazer a integral em si, isso vai ser simples. Então, para a gente terminar a aula, como é que vamos discutir uma outra maneira de resolver o mesmo problema. Então, eu parto das mesmas equações de estado. Aqui já estou trabalhando direto com variáveis molares, porque é mais simples. Tá? E da mesma maneira que, né, o 1 sobre t eu poderia ter escrito assim, ds du com v e n mantidos constantes. Então, como o n é constante, eu posso botar um n aqui para dentro dessa derivada e um n aqui embaixo. Não preciso nem botar aqui mais. S dividido por n. Tá? Então,
Deixa eu escrever bonitinho aqui. O que eu escrevi aqui é S, e eu dividi por N em cima e dividi por N embaixo. Por quê? Porque o N era mantido constante. Aí aqui fica o Szinho e aqui fica o Zinho. Tá? Mesma coisa para o volume aqui. Então, pegar as equações, as definições, né, dos parâmetros intensivos, isso eu posso fazer tanto usando as variáveis iniciais, as letras maiúsculas lá, ou posso pegar as minúsculas, que são as variáveis molares aqui. Bom, agora, se vocês olharem, isso aqui é uma equação, né? ds du igual a ds du. Isso aqui é uma equação diferencial, bem simples. Tá? E aí, o que eu faço? Eu posso passar, vamos pensar então, é uma equação, eu posso pensar no S como uma variável, como essas derivadas, como derivadas ordinárias, porque o volume é uma constante aqui. Para essa equação, que eu só estou olhando para ela, isso aqui é a mesma coisa que escrever ds igual 3 meios de R, passo o du do denominador para o outro lado, dividido por esse u aqui embaixo. Tá? Então, para essa equação, o nosso V é uma constante que nem o 3, que nem o 2, que nem o R. Se eu integro essa equação, tá? Integral de ds é S, o 3 meios de R, integral de du sobre u é o ln de u, mais uma constante de integração. Só que essa constante de integração agora não é mais um número. Qualquer função do volume vai ser uma constante de integração nesse caso. Como é que a gente passa daqui para nossa equação original? A gente faz a derivada em relação a u, mantendo constante o volume. Então, quando eu calcular ds du aqui, derivado dos dois lados, mantendo constante, né, mantendo constante o volume, isso aqui é uma constante para essa derivada aqui. Então vai desaparecer. Tá? Então a gente não pode esquecer, quando está trabalhando aqui com essas derivadas parciais, de que a constante de integração pode ser uma função arbitrária das outras variáveis, que no caso é só o volume. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Posso pensar nisso aqui como uma equação, ds é r dv sobre v. E u é tratado aqui como uma constante. E aí eu integro isso aqui dos dois lados, eu chego que s vai ser r ln de v, mais a constante de integração. Mas como eu mantive a energia constante, a minha constante de integração pode ser qualquer função de u. Não precisa ser. Pode ser uma constante simples. Mas aqui, se eu tiver qualquer função de u, na hora de testar, fazer ds dv com u constante, como u está sendo mantido constante a derivada em relação a v, a derivada dessa quantidade aqui vai desaparecer. E eu vou ficar com essa equação. Tá? Então, qualquer que seja a função de u que eu colocar aqui, o resultado é o mesmo. Eu vou chegar de novo nessa equação. Tá? Então, as soluções dessas duas equações são essas duas aqui. Para que essa solução seja uma só, tá? O que eu preciso? Eu preciso comparar elas. Então, essa função de v tem que ser isso aqui. E essa função de u tem que ser isso aqui. Tá? Eu ainda posso ter, ou seja, tem que ter pelo menos isso aqui. Eu posso ter mais constantes numéricas, mas toda a dependência em v tem que estar aqui. Tá? Não posso ter outros termos em v, porque essa equação aqui está explícita a dependência no volume. Então, toda a dependência em v da minha segunda equação está aqui. Mas para isso ser consistente com essa equação, eu preciso então que g de v tem que ser igual a r ln de v. E essa aqui tem que ser. Então, eu comparo as equações e chego à conclusão que a função g
tem que ser R ln de V, mais eu posso ter uma constante e não vai fazer diferença, e H vai ser 3 meios de R ln de U, mais uma constante que eu posso também ter. Tá? Ou seja, daí eu posso substituir aqui ou aqui, dá no mesmo, e eu chego na minha resposta final, que é a mesma dos outros casos. Tá? Aí eu vou aplicar no estado de referência, etc, etc, e chego... Então, qualquer das 3 soluções que a gente escolher, o resultado final é aquilo que eu escrevi lá na solução 1, a S menos S0, etc. Tá? Todas as soluções têm que chegar, é o mesmo sistema, tem que chegar no mesmo resultado. O que eu esqueci de comentar lá no início, aqui, quando a gente decidiu que a representação era a representação de entropia, a gente já colocou as equações de estado na forma correta aqui. Tá? A gente esqueceu aquele passo que eu tinha aqui discutido. Antes de começar a integrar, para não perder tempo, é bom a gente testar se as duas equações são consistentes. Tá? Então, a gente está trabalhando na representação de entropia. Tá? A gente está trabalhando com variáveis molares, então só nos sobra essa equação aqui. Então, para testar a consistência aqui, como a temperatura 1 sobre T já é a derivada em relação ao U, essa aqui eu tenho que fazer a derivada em relação a V. E essa aqui eu tenho que fazer a derivada em relação a U. E essas duas coisas têm que ser iguais. A derivada em relação a V de uma função que não depende de V é zero. E a derivada em relação a U de uma função que não depende de U também é zero. Então elas são consistentes. Tá? Quando a gente diz que essas duas derivadas têm que ser iguais, elas podem ser as duas zero. Não poderia ter uma dado zero e a outra alguma coisa que não fosse zero. Tá? Então isso que eu tinha esquecido de comentar antes de começar a tentar resolver, testar a consistência dessas duas equações. Tá? Então a gente primeiro botou na forma correta e fez as derivadas cruzadas. Né? 1 sobre t é a derivada aqui de ds du, e p sobre t é a derivada do s em relação a v. Daí a gente calculou d dv para a primeira e d du para a segunda. Né? A gente fez aqui o d du e aqui o d dv. E essas derivadas aqui, as duas deram zero, então elas são iguais entre si. Tá? Então passam no teste de consistência. Então, resumindo, a equação de Gibbs do Rein me permite explorar a dependência que existe entre as variáveis intensivas e calcular a terceira, conhecidas as outras duas. E depois que eu tenho as três, eu posso usar a equação de Euler e reconstruir a equação. Então, esse é um caminho. Então, hoje a gente discutiu essencialmente um caminho para reconstruir a relação fundamental, mas como esse é o nosso assunto agora, a reconstrução da relação fundamental, a gente já aproveitou e viu no exemplo que matematicamente existem outras maneiras de chegar na mesma resposta final. A maneira mais simples de visualizar a diferença entre esses dois conjuntos é: pega dois sistemas idênticos. Então eu vou pegar uma caixa com volume V, com N mols ali dentro. Tá? Eu tenho uma certa energia, eu tenho uma temperatura, um volume, uma pressão, um N, uma entropia. Todas essas quantidades que a gente introduziu e está discutindo, como esse meu sistema, esse meu gás,
ele está num estado de equilíbrio, todas essas quantidades estão bem definidas. Tá? Bom, agora eu vou pegar uma cópia desse sistema. Então eu tenho dois sistemas idênticos. A mesma temperatura, a mesma pressão, mesmo volume, mesma energia, mesma entropia, mesmo número de mols, tá? Mesmo potencial químico, todas essas quantidades exatamente iguais. E com essas duas cópias eu vou construir um novo sistema, que são os dois juntos. Tá? Então, o que acontece com o volume? Qual é o volume total agora? É o dobro do volume que eu tinha antes. Qual é o número de moléculas? É o dobro do número que eu tinha antes. Qual é a energia? É o dobro da energia que eu tinha antes. Mas qual é a temperatura? A temperatura é a mesma, porque os dois tinham a mesma temperatura quando eu juntei. Eles continuam com a mesma temperatura. Tá? Eles já estavam em equilíbrio. Tá? Aí, qual é a pressão dos dois? É a mesma pressão. Qual é o potencial químico? É o mesmo potencial químico. Então essa é a diferença dos parâmetros extensivos. É aqueles que, quando eu pego clones do meu sistema e formo um sistema maior, né? Se eu pegar lambda cópias do meu sistema e juntar, o volume vai ser lambda vezes o volume de um deles. A energia vai ser lambda vezes a energia de um deles. Mas a temperatura não. A temperatura, eu posso juntar quantos eu quiser, se são todos iguais, a temperatura se mantém a mesma. Aquelas quantidades que não mudam quando eu faço esse processo de reescalar o meu sistema, dobrar, triplicar, quadruplicar, aquelas quantidades que não mudam, a gente chama de intensivas. Aquelas quantidades que vão escalando com o número de cópias, o dobro da energia, o dobro do volume, tá? Essas quantidades são extensivas. Essa é a diferença. Então, a gente define aquelas quantidades extensivas como aquelas funções homogêneas de primeira ordem. A gente multiplica tudo por lambda e esse lambda multiplica tudo. Tá? E nas intensivas o lambda não multiplica nada. Eu posso multiplicar por lambda que eu quiser e o lambda desaparece. Tá? Mas a ideia é essa, são aquelas que escalam e aquelas que não escalam. Desse ponto de vista, tu pode pensar nas variáveis molares como intensivas, porque, por exemplo, o minúsculo é o N maiúsculo, desculpa, é o U maiúsculo pelo N maiúsculo. Então, se eu reescalo em cima e reescalo embaixo, é como se não fizesse nada. Então, as variáveis minúsculas, aqui molares, elas se comportam como as intensivas. Tá? Então, até dá para dizer que usar variáveis molares é passar a trabalhar só com variáveis intensivas. Mas a gente tem que saber que na origem elas são diferentes.